No mês passado, nós lemos O Morro dos Ventos Uivantes, lá no Clube dos Livros Imortais, e hoje eu venho falar para vocês um pouco mais sobre esse livro e como foi a leitura desse livro com todo mundo lá no clube, né? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. E antes de eu falar todos os tópicozinhos aqui do meu roteiro, eu só quero pedir desculpas para vocês porque o clima aqui tá de chuva e eu acho que, assim, eu poderia esperar a chuva passar e tudo mais, mas ele combina muito com o clima, né, com a história de Morro dos Ventos Uivantes. Então eu falei assim, não vou deixar de gravar por conta disso, né? Então eu vou tentar diminuir o máximo que eu puder de ruído na hora da edição, de modo que minha voz não fique muito alta nem muito baixa, não, melhor, muito baixa no caso, né? Isso. Mas vai por mim. Tem clima de chuva e tal, clima mais sombrio, mais tenebroso, tem tudo a ver com esse livro, certo? Então, o primeiro ponto aqui, né, aquela parte onde eu falo sobre o contexto histórico. Eu dei uma pesquisada sobre o contexto histórico desse livro para poder trazer um encargo a mais, e numa breve pesquisa que eu fiz, né, eu achei as seguintes informações, ó. Morro dos Ventos Uivantes é um romance gótico da escritora inglesa Emily Brontë, então um romance gótico, né, por isso do clima, né, tem uma escola aqui perto também, detalhes, né, publicado em 1847, a história se passa em uma região rural da Inglaterra durante o século XIX, um período marcado por... Aí tem três coisas aqui que eu achei bastante... O que eu posso colocar? Três tópicozinhos, né? Que faz sentido pelo que eu li, né? Então, esse século XIX, né? Foi marcado pelo romancismo, né? Que no caso desse livro, romance gótico, gênero ao qual a obra pertence, era popular na época. Caracterizado por paisagens sombrias, personagens complexos e histórias de amor e paixão intensas. O romantismo buscava expressar emoções profundas e individualidade. A segunda, né, que está aqui, é a Revolução Industrial. A Inglaterra estava passando por profundas transformações sociais e econômicas devido à industrialização. O contraste com a natureza selvagem e a sociedade em mudança é um tema recorrente na obra. Isso aqui, eu diria que, né, não vi tanto assim não. Não, tá escrito romantismo. Por que eu tô lendo romanticismo? Nem entendi. Mas o romantismo, simplesmente esse romance gótico, tá bem nitidozinho. E o vitorianismo, né? Que a Inglaterra vitoriana, marcada pelos valores conservadores, com certeza, moralidade rígida e hierarquia social. Isso, sem sombra de dúvidas, tá demais nesse livro. A história de amor proibido entre Heathcliff e... nem sei se se pronuncia, tá? Mas vou pronunciar assim, tá? Heathcliff e Catherine desafia essas convenções sociais. Em resumo, O Morro dos Ventos Uivantes reflete a atmosfera sombria e turbulenta da Inglaterra do século XIX, explorando temas universais como amor, paixão, vingança e a luta contra as convenções sociais. Em primeiro lugar, eu gosto de inovar e também quebrar tabu. E o motivo para eu ter escolhido esse livro, né, para a nossa segunda leitura no clube, eu falei um pouquinho, né, no último vídeo, que foi sobre... no último vídeo do livro do clube, né, no primeiro livro do clube, de 1984, que foi por conta desse burburinho que estava rolando nas bookredes, né, sobre a adaptação como é que posso dizer? Aos autores que estavam sendo escalados, isso, para a mais recente adaptação de Morro dos Ventos Uivantes. A gente tem vários outros filmes, né,
que retratam a história desse livro e tal, mas nenhum deles, infelizmente, teve uma caracterização fiel ao Radcliffe, né? Eu vi assim, pelo que eu li no livro, eu falava, gente, eu olhando para esses personagens aqui, um ali tem algum traço e tal, alguma coisa e tudo mais. Mas, poxa, estamos em 2024, já indo para 2025, né? O filme deve sair, acho que ano passado eu acho que ano que vem mesmo o filme já sai. Pra que colocar um ator branco para fazer o filme? Aí, melhor, voltando, né? O burburinho estava sendo isso, né? E eu já tinha lido esse livro há uns 3 anos atrás, mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? E eu fiquei pensando assim, gente, será que isso faz sentido, né? Esse burburinho todo tem voz, né? Falei, então só lendo, melhor, no meu caso, né? Relendo o livro, poder tirar essas conclusões. E de adianto para vocês, faz um pouco de sentido, sim. Amiga, não tem como te defender. Nessa segunda releitura, né, eu resolvi pegar uma outra edição para ler. Então eu li para essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, né? Porque a primeira edição, e eu achei até mais claro, né, a história, eu até entendi melhor a história. A primeira vez que eu li esse livro foi foi na tradução e edição da editora Principes, acho que é assim mesmo que se pronuncia, né? Eu achei muito complicado, sabe? Eu demorei 3 meses para ler naquela outra edição. Ele tem uma descrição de cena muito exagerada, muito desnecessária para a história, sabe? Tipo, a menina entrou na cozinha, aí vai descrever como é que é a cozinha, vai descrever a panela que tem na cozinha, de como que é feita a panela, se a panela tá suja, se a panela tá limpa, o que tinha dentro da panela, a temperatura do fogo estava alta, estava baixa. Pra quê? Isso muda na narrativa em quê? Sabe? Nada. Isso, né? Até engasguei aqui. Mas além disso, também tinha... Acho que, não além disso, acho que por conta disso, por eu tentar entender essa questão de ambientação achando que ia influenciar alguma coisa na história, eu me perdia com a relação ao nome dos personagens. Porque a Morro dos Ventos Vivantes, né, é contado com 2 linhas do tempo. Então, na segunda linha do tempo, né, tem nomes de personagens que são como se fossem homenagens, sabe, a seus pais, aos seus parentes ali. Então, meio que ficava confuso, que eu falava assim, mas espera, o cara tá querendo alguma coisa com a filha, mas ela não estava morta e ela agora tá diferente, que não sei o que, sabe? Não faz nem sentido, sabe? Não estava fazendo sentido. Quando eu reli, por essa edição aqui, já ficou bem mais claro. Mas também eu tenho que admitir o seguinte. Aqui vai uma opinião um tanto quanto polêmica, eu acho que eu posso colocar assim. Que é com relação ao estilo romance gótico. Eu não vi tanto gótico assim, né? Eu creio que por ter em mente, né, por já ter lido, né, livros góticos, eu já esperava alguma coisa mais sombria e tal. Tem um quê ali de sombrio e tal, mas essa mistura do romance gótico, de ser um estilo de romance e tal, eu não sou muito capaz de opinar porque eu não sou um ávido fã, né, um ávido leitor de romance. Então, não sei quanto a isso, né? Mas se tem, tá ali muito pincelado, ou é eu que não entendo muito bem, né? Mas tenho que colocar aqui. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. E assim, nessa edição, como eu disse, foi uma leitura mais prática, mais fácil. Eu consegui entender a diferença dos personagens, né? A característica dos personagens está muito mais clara nessa edição. Ela tem umas notinhas de rodapé, sabe? Tipo, bem numeradas e tal, que ajudam pra caramba na leitura.
Apesar do que tem algumas ilustrações aqui que não fazem muito sentido, né? Porque é descrito que a menina que a Kate, né, a mais nova na história aqui, que ela é morena e pela ilustração ela tá loira, né? Apesar de ser uma ilustração preto e branco, né? Ela tá loira, dá pra perceber que é um loiro, um platinado, sei lá, uma cor clara. Eu fiquei meio confuso, em outras partes ela tá morena, né? Mas tudo bem, é um detalhe, mas temos que falar, né? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Tá, eu falei também, anotei aqui no meu roteiro sobre o segundo casal. Eu achei já o segundo casal, não vou dizer mais complicado, mas um ponto que ficou bastante enfático pra mim é que a Kate, né, do segundo casal, a Kate, ela é uma garotinha mimada, que quer o que quer na hora que quer, do jeito que quer e tudo mais, e acaba se ferrando no final. E acho que é Linton, né, que se pronuncia o nome dele. Eu entendi que ele é um rapaz muito delicado, né, com uma saúde mais delicada, mais frágil e tal, mas eu não consegui entender o que ele tem. Eu acho que ficaria até um mistério aí no livro sobre que doença que ele tinha no final das contas. Apesar do que eu achei ele meio frouxo também, né, meio que um rapaz muito delicado, sabe, quase que ele sei lá, um afeminado, sabe? Mas eu acho que não chegava tanto assim, não. Mas comparando a um outro, né, que agora eu esqueci o nome do outro rapaz aqui, o outro já tem mais postura de machão e tal. Esse me passou mais uma vibe afeminada. Não sei porquê, mas fiquei com essa impressão. Mas eu não sou afeminado. E agora, no último ponto aqui, né, sobre o tom de pele do Radcliffe. É nítido, é claro, até trocar a gíria, né? Mas é muito enfático que tudo que ele passou, todo o preconceito que ele passou foi sim por conta do seu tom de pele. No começo do livro, eu até teve algumas partes e tal, que a autora descreve o tom de pele dele como um tom de pele não branco, sabe? Dando a entender que poderia ser ali um tom mais caucasiano, eu nem sei se caucasiano é branco, mas como diz o pessoal, né, uma cor de paçoca, sabe? Um moreno mais claro e tal, não sei o que. Mas em outras partes já está descrito que ele é como se fosse um negro mesmo, sabe? Então, assim, não tem discussão. Colocar um ator branco para fazer um papel de um cara moreno claro ali e tal, para negro, tira total identidade da história. Porque vai parecer que é um cara branquelo que... Como é que fala? Que ele tá obcecado por uma mulher e que no final ele se vinga de todo mundo porque não deixaram ele ficar com ela. É por conta disso que a história se passa? Sim, mas muito desse preconceito do porquê que as pessoas não deixaram o casal rolar é por conta do tom de pele dele, né? E isso fica bem claro no livro. Trocar isso seria meio que tiro no pé. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Bom, quanto à opinião de membros do clube, né? Infelizmente, pelo menos até o fechamento desse vídeo, né, que eu deixei ainda o grupo lá aberto e tal, eu não tive mais nenhuma opinião, né? Eu entendo, né, que as pessoas, principalmente final de ano agora, né, não tem lá os seus projetos, né, os seus objetivos e tal. Eu sei que esse cronograma, apesar dele ter seguido o mesmo esquema que o cronograma anterior, a gente já estava entrando praticamente na reta final, né, do ano. Então, questões de obrigações, questões até de metas literárias e tal, que tinha gente que comentou lá no grupo que não conseguiu ler porque estava lendo It, né, e está com o objetivo de terminar de ler It ainda esse ano. Teve gente também que falou pra mim que tentou ler, mas que infelizmente não deu continuidade porque não conseguiu ler o livro, não gostou do livro, sabe? E assim, pra mim tá tudo bem, sabe? Acontece, é normal. O clube é para incentivar as pessoas a lerem clássicos. E eu entendo que nem todo mundo vai gostar de ler
aquele livro, especificamente. Mas pensando nisso, eu tenho um recadinho para falar aqui para vocês no final, mas antes deixa eu só ir para a parte aqui de reflexão. Acabou que na reflexão ficou parte, né? Parte não, tudo, né? Que eu falei ali sobre o que eu li. Então, um breve resumo aqui. Infelizmente, né? Pra mim, não faz sentido trocar a cor de pele do personagem. Muda toda a história, todo o entendimento, toda a justificativa do porquê o Redcliffe teve esse plano, essa audácia, esse tudo de se vingar das pessoas, de tirar tudo das pessoas. Passa muito a ideia de que ele é só se ele for branco, né, um cara mimado que igualzinho a Kate, né, que bate no pé, quer porque quer e pronto. E não é bem assim. A história tem esse contexto, tem essa verdade, né, que querendo ou não é até muito interessante, né, se a gente for pensar assim, de uma autora do século XIX, né? Eu acho que esse livro foi do século XIX, né? 1847, século XIX. Escrever sobre um romance entre um casal interracial, eu acho até que eu posso colocar assim, não seria nem em verdade isso não. É muito à frente do tempo dela, sabe? Eu achei isso bastante interessante. Então, se lá no século XIX ela teve essa coragem, né, vamos colocar assim, de escrever um livro sobre isso, colocando esses pontos, por que agora, no pleno século XXI, né, precisa se fazer um filme com um autor branco só por conta de bilheteria? Só por conta de patrocínio? Não rola mais, né? Não desce mais essa justificativa. Mas fazer o quê, né? Vamos ver o que acontece. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. Então, para essa próxima leitura, pensando justamente nessa questão de haver mais adesão das pessoas que estão ali no clube e tal, estão ativas ali no clube, para poder ler com a gente, para puxar mais essa vontade deles, né, de ler clássicos. E para você também que está assistindo esse vídeo, e caso queira entrar no clube, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link, né, para você estar acessando o nosso grupo de discussão, né. Só manda um convite lá e tal para poder verificar que você é uma pessoa real e não um bot, né? Porque rola essas coisas. Mas para a próxima leitura, que inclusive já deixa aqui a informação para vocês, que vai acontecer só no ano que vem, nesse período de mês de dezembro a gente vai entrar em recesso, eu vou estar fazendo, né, lá no clube, jogando lá no clube um sorteio. Uma enquete. Eu vou estar selecionando 2 livros totalmente diferentes um do outro, de autores diferentes, de gêneros diferentes, de tudo diferente. O máximo de extremo que eu conseguir de divergências, né? E vou jogar lá no grupo, né? Aquele que tiver o maior número de pessoas, né, que for mais bem votado, vai ser a nossa próxima leitura. Mas, como eu deixei escrito lá, como se fossem umas regras, né? Mas para as pessoas entenderem, caso o segundo lugar e o primeiro lugar estejam empatados, né, desempatados na verdade, por pouquíssimas pessoas, né, quantidades ali e tal, o segundo lugar fica com uma leitura subsequente. Mas caso a diferença, né, de resultado não for muito grande, aí no próximo sorteio vão ser 2 sorteio não, gente, adoro fazer sorteio. Na próxima enquete vão ser 2 outros livros, né? Esse que perdeu entraria numa enquete num futuro muito mais distante, certo? Então quero novamente convidar você que está assistindo esse vídeo a participar do nosso clube, com grupo de discussão a cada 15 dias, interações lá e tal. E não precisa se preocupar, como eu disse, o grupo é um grupo fechado, né? Só os administradores que conseguem mandar mensagem, então você não vai ficar recebendo mensagem de tigrinho nem nada, e nem de gente importunando nem nada, sabe? Tudo bem colocadinho, tudo bem discreto. E é isso, gente. Eu acho realmente que se trocarem, né, se colocarem um ator
não vou dizer nem negro ou não, porque pode ter ali alguma interpretação que o Radcliffe não tem um tom de pele muito escuro, mas pelo menos um ator moreno, né, daria muito mais sentido do que aquele branquelo que eles colocaram lá, né? Mas fazer o que? Vamos ver o que vai dar aí, né? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.